Me ver tomando café, mas vão me ver preparando o café. Acabei de colocar aqui água no fogo e eu tô vindo aqui para compartilhar com vocês, né, essa notícia incrível aí que a gente ficou sabendo ontem à noite e hoje de manhã a gente já publicou lá no portal Um Diabético. Para quem tá lá no canal do Um Diabético no WhatsApp já recebeu logo cedo essa notícia. Para quem também faz parte das comunidades que estão bastante cheias assim, a gente já compartilhou que foi esse transplante de células beta, né, de ilhota, que produz insulina em pacientes com diabetes tipo 1 e que apresentou resultados promissores. Ou seja, é mais uma etapa, mais um capítulo aí na busca pela cura do diabetes tipo 1 e eu queria compartilhar com vocês mais informações. Vou esperar o pessoal entrar mais. Enquanto isso, eu só quero mostrar para vocês que eu coloquei o café lá e hoje eu vou preparar uma crepioca de banana. Crepioca porque vai banana, vai... como que fala isso aqui? Tapioca e ovos. E aí eu vou mostrar para vocês como eu faço. É manual mesmo, tá? Mas vamos lá. Bom dia aí para todo mundo que está chegando. Quero compartilhar com vocês, para quem quiser ler a notícia completa, www.umdiabetico.com.br, mas eu já vou compartilhar com vocês, né, esse resultado que foi apresentado ontem pela empresa Sana Biotechnology, que tem, né, um trabalho voltado aí, né, a terapias celulares. E o que ela mostrou com esses resultados? Já vou apresentar aqui para vocês. Foi um teste, né, inicial, mas muito promissor. Eles utilizaram então de transplante de ilhota e uma tecnologia que eles desenvolveram e com essa tecnologia eles chegaram à conclusão que o paciente que foi submetido a esse transplante, ele não precisou de imunossupressão. O que isso significa? Imunossupressão é um medicamento para você evitar que o corpo rejeite o órgão transplantado, no caso a ilhota. E aí eles conseguiram esses resultados promissores, porque até então, né, todos os transplantes, tudo que busca em relação à cura do diabetes relacionado a transplante, quando você coloca uma ilhota ou coloca uma célula e tal, algo que não é do seu organismo, né, mesmo aquelas mesmo aquelas que são colocadas no próprio corpo, né, o corpo pode rejeitar, né, de acordo com alguns estudos. Então, até hoje não foi possível desenvolver uma terapia que o corpo não rejeite ou que se mantenha ali, né, aquele órgão, aquela célula transplantada por muito tempo. E aí eles conseguiram fazer isso e chegaram à conclusão que produção de insulina, né, o paciente que foi submetido, ele foi submetido a esse transplante para evitar que o sistema imunológico atacasse novamente, ele parasse de produzir insulina. Esse estudo foi feito então pela Sana Biotechnology, uma pesquisa conduzida também por uma universidade da Suécia. E o que mostrou, né, o resultado? Produção de insulina, marcadores no sangue com peptídeo, né, que é o peptídeo C, indicando que as células transplantadas estavam indicando produção de insulina. Segurança, não houve reações adversas ou rejeição imunológica ao transplante. Sobrevivência de enxerto, imagens de ressonância magnética confirmaram que a presença das células no local do transplante 28 dias depois após o procedimento, ou seja, ela continuou e se manteve no local implantado. Atualmente, pessoas com diabetes tipo 1 precisam de múltiplas aplicações de insulina, né? O transplante de células pancreáticas já é uma opção, mas exige imunossupressão. Ou seja, quem faz esse transplante de células vai precisar ficar tomando remédio para o resto da vida. E isso também tem alguns riscos, né? Como dizem os especialistas, até porque a imunidade diminui, você acaba reduzindo aí, né, a sua imunidade. O café já está pronto, peraí. Daqui a pouco eu coo.
Então, na verdade, com esse estudo você abre um novo caminho. Quais são os próximos passos a partir desse resultado? Embora os resultados sejam promissores, né, ainda há um longo caminho, como eu disse. Para as pessoas que ficam falando, porque ninguém quer saber da cura, porque isso não interessa a indústria farmacêutica. Primeiro, a gente tem que lembrar que isso não vai ser de graça, tá? Não dá pra gente viver no mundo do Bob achando que as coisas que vão surgindo, assim como os novos medicamentos, vão ser de graça pra gente. A gente luta para que isso aconteça e isso vai ter um custo, porque essas empresas que estão desenvolvendo não é uma associação que está desenvolvendo, são empresas que precisam de dinheiro para poder se manter, então isso vai ter um custo. Não vai ser assim, descobriram a cura do diabetes, todo mundo vai ter acesso. A gente vai ter que lutar para que todo mundo também tenha acesso. Assim como aconteceu em 1921, quando desenvolveram a insulina. E a insulina foi tida também como uma cura do diabetes na época, que era uma doença mortal. Né? Até hoje a gente luta para ter acesso. Daqui a pouco eu vou falar em relação até à falta de insulina que a gente tá vivendo. Mas assim, estudos adicionais vão ser investigados aí. A terapia vai ser submetida aos órgãos regulatórios dos países, né? Então, na verdade, a Anvisa do Brasil, o FDA dos Estados Unidos, todos esses órgãos regulatórios precisam entender aí os resultados para provar que essa tecnologia é segura e não oferece risco à população. O fato é que esse resultado aí é de um estudo de etapa 1, então tem outras etapas para serem feitas, até para que essa amostragem também e essa técnica e essa tecnologia seja ampliada para uma população maior para poder entender. E é um ponto importante. Quando a gente fala de organismo, eles estão dizendo aqui, né, que apresentou pontos positivos, tal. A gente precisa entender por quanto tempo isso leva. É para a vida inteira ou é por um período específico, né? Até quando essa terapia ela consegue ser consistente no caso desses resultados positivos. Então não é apenas uma notícia que traz esperança, porque sim tem que trazer esperança, mas a gente não pode absorver como isso algo definitivo. Então as coisas estão caminhando, é mais uma novidade, porque quando você faz um transplante você precisa tomar remédios imunossupressores. E esses remédios imunossupressores acabam reduzindo a sua imunidade, ou seja, se você tiver um vírus, você pegar uma gripe, você pode ter chances de perder a vida porque acaba baixando a sua imunidade, ou seja, você ganha por um lado, mas também perde para o outro, né? Então é importante a gente trazer, mas é um assunto super importante que enche de esperança porque é mais uma etapa, mais uma novidade aí. Eu nunca tinha escutado falar sobre essa empresa, mas é uma empresa bastante conceituada, pelo que eu li, inclusive o fato dela ter anunciado os resultados positivos, né, para você ver que isso se trata de algo que está sendo feito por uma empresa privada que também visa lucro, né? As ações dessa empresa subiram 150%. E eu só descobri dessa novidade porque começou a rolar notícia no mundo inteiro sobre as ações de investimentos que cresceram muito depois dos resultados dessa pesquisa. Então, só para a gente entender e para a gente também não ser ingênuo no sentido de achar que, então estão descobrindo a cura, todo mundo vai ter acesso. Claro, é uma esperança para a gente vai lutar para que isso aconteça, talvez não para mim nessa vida, mas espero que sim, mas se não for para mim, para outras pessoas, é importante a gente saber disso. Mas é uma notícia aí que enche a gente de esperança e de possibilidades. Mais um caminho aí, né? Porque existem vários caminhos que estão sendo percorridos para poder descobrir de fato se o diabetes tipo 1 é possível curar e voltar a produzir insulina. Lembrando que é uma doença autoimune, né, em que as células de defesa do organismo atacaram as células que produzem insulina, que são chamadas de célula beta, e essas células morreram e pararam de produzir insulina. E com isso a gente tem mais uma possibilidade. Para vocês lerem, né, se vocês ficaram com alguma dúvida, para vocês lerem, entenderem um pouco mais, tem lá a notícia completa no portal Um Diabético. E eu comecei a falar e eu tenho problemas que eu não consigo, acho, fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu vou tentar fazer aqui a minha crepioca, tá? Eu coloco 2 ovos, mas eu tento tirar
a gema de um deles. Só por uma questão de gordura mesmo, tá? Vai, cai. Aqui. Tô tentando. Ixi, grudou. Ó, outra coisa, né? Eu vou preparar uma matéria para vocês também relacionado à falta de insulina. É óbvio que a gente tem que cobrar o governo, tanto estadual, quanto federal, quanto municipal, mas o problema de insulina é muito mais embaixo, o problema é muito mais embaixo do que a gente imagina, não é algo tão simples assim. É um problema que está sendo enfrentado não só no Brasil, mas também está sendo enfrentado nos Estados Unidos, na África, em outros países do mundo. E a gente está preparando uma reportagem para trazer para vocês, né, um pouco de entendimento do que está acontecendo no mundo em relação a essa questão da falta de insulina. Não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente tenha que apenas superficializar ou até virar briga política, porque não é só isso. Acho que a gente precisa sim cobrar as nossas autoridades, mas é um problema, a gente está indo para um caminho que, se a gente não tomar muito cuidado e que se a gente não tiver essa consciência, talvez seja um problema muito maior lá na frente, né? Não é algo específico da sua cidade, não é algo específico do seu estado, não é algo específico do Brasil. Não que a gente tenha que se contentar com isso, não é isso, mas é entender de onde vem o problema, qual é a origem do problema que a gente está enfrentando. Existem 3 indústrias farmacêuticas no mundo inteiro para atender a demanda do mundo inteiro, mas a gente vai preparar uma reportagem mais completa para vocês. Vou mandar um beijo para a Sandra, que está aqui, obrigado, beijo Sandra. Deixa eu colocar aqui a minha crepioca para eu tentar fazer, porque senão daqui a pouco eu não vou ter nada para comer. Isso sim, daqui a pouco vai me dar hipoglicemia. Eu ainda não apliquei insulina, vou aplicar inclusive já já. Aí eu bato aqui assim, ó, na mão mesmo. E depois vai pro forno. Enfim, ó, para quem ainda não entrou no meu canal lá no WhatsApp, por favor, vocês estão convidados e convocados. O link tá lá nos stories, é só clicar ou também procurar lá nos canais do WhatsApp Um Diabético, tá bom? Para vocês receberem as notícias em primeira mão. O portal de notícias, que é afiliado ao Portal Terra, um dos maiores portais de notícias do país, a gente tem esse espaço, essa visibilidade lá, mas aí você digita www.umdiabetico.com.br. A gente tem notícias todos os dias, notícias como essas, de tudo que está sendo atualizado aí. E a gente vai dando visibilidade, porque aqui a gente não quer omitir informação. Não dá pra gente ficar se apegando a falas e até esperanças de coisas. Ah, então uma pessoa já foi curada, já tem a cura. Não, a gente quer trazer a informação de forma correta, coerente, para que crie esperança sim, mas também crie uma realidade, porque não dá pra gente viver só no mundo dos sonhos, né? E não dá pra gente ser ingênuo e acreditar em tudo. Mas vamos lá, descobri há 3 dias que estou com diabetes e minha vista não para de ficar embaçada, mesmo com medicação ainda não tomo insulina. Faz 3 dias. Você tem monitorado a sua glicose? Se ela estiver alta, pode ser que tenha algum problema relacionado a essa glicose alta que pode afetar a visão, né? E é importante procurar um médico para fazer uma avaliação para ver se você não está tendo algum problema relacionado ao diabetes ou um outro problema, né, de visão. Frank Cakes. O pessoal de São Lourenço está sempre ligadinho em você. Um beijo para vocês aí. Aliás, São Lourenço, gente, fica no sul de Minas Gerais e é uma cidade que criou um projeto de lei, né, que virou uma lei, na verdade, que oferece sensor de glicose gratuito lá para a população jovem e crianças com diabetes. Aí você fala assim, mas por que jovens e crianças com diabetes? Não sei se vocês sabem, eu vou trazer também essa informação que ninguém deu aqui, tá? Sabe aquela história da Conitec recomendar o sensor de glicose no SUS? Que a gente lutou, que a gente foi lá? Então, a ideia era oferecer para pessoas com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 que usam insulina, né? O problema foi se agravando ao longo do tempo porque o problema sempre se esbarra em questões orçamentárias. Aí você vai falar, mas eles gastam dinheiro à toa. É um outro problema isso, a gente tem que saber em quem a gente coloca lá. Mas, de fato, a questão orçamentária é sempre um ponto importante em todas as questões. Aí o que aconteceu? Aí a ideia teve que ser reduzida.
chegou ao ponto dele sugerir, a SBD ter que sugerir que para crianças e adolescentes, porque senão não iria passar. E mesmo assim não passou, porque eles usaram o argumento de que é desfavorável, porque não tem, principalmente a questão orçamentária. Isso foi dito, né, nos bastidores, porque até hoje eles não divulgaram relatório oficial dizendo por que eles consideram desfavorável. A gente cobrou ontem, inclusive, o Ministério da Saúde e a Conitec, eles ainda não responderam, mas só para vocês ficarem cientes que é um problema muito maior. Então, às vezes, todo mundo deveria ter acesso, mas quando a gente fala de sistema público de saúde, é um problema muito maior. Ainda mais quando a gente fala de um país como o Brasil, né? E aí, não entrando em questões políticas e muito menos nessa questão de que gastam dinheiro à toa, a gente também tem que pensar que a gente defende os nossos direitos como diabetes, assim como outras pessoas defendem os direitos delas, né, de outros problemas de saúde, de outras questões. Então, na verdade, quando você beneficia uma parte, o cobertura ele vai ser puxado de um lado. Então, a luta deve sempre continuar, porque se a gente desistir aí é que a gente tá ferrado mesmo. Mas não é uma coisa tão simples assim, é muito difícil. Ontem eu conversei com a doutora Carla Mello, que participou desse processo, e ela estava ainda muito chateada, ela ainda não se convenceu que a Conitec considerou desfavorável, mesmo eles reduzindo, porque era para diabetes tipo 1 e para diabetes tipo 2 que usam insulinas. Mesmo assim eles não conseguiram. Não conseguiram porque eles disseram que o SUS não tem como manter isso. Aconteceu em São Paulo. Você sabe por que o projeto de lei em São Paulo não foi aprovado? E aí não é uma defesa ao Tarcísio e a ideologia política, nada disso, tá? Eu estou trazendo a informação. Porque o projeto de lei não trazia de onde ia ser financiado, como o Estado ia subsidiar esses sensores de glicose no estado inteiro. É óbvio que a gente queria, mas o projeto de lei ele tem que ser bem elaborado, porque se não for bem elaborado não adianta em nada. Pode ser um tiro no nosso pé, exatamente, porque às vezes a gente é usado de massa de manobra para a gente conseguir aprovar algo, mas a gente tem que ficar atento a todos os pontos, né? E aí eu estou fazendo uma análise um pouco mais crítica. Pontos, por exemplo, existe na Constituição, se for mexer na questão orçamentária, de um projeto de lei que impacta a sociedade, precisa ter no artigo 013 da Constituição, a gente colocou numa reportagem que a gente postou, inclusive falando sobre o projeto de lei que classifica o diabetes tipo 1 como deficiência, que exige que fale sobre o impacto orçamentário e de onde vai ser retirado esse dinheiro, de que forma isso vai vir. Não adianta ficar só em imaginação, tem que ser algo embasado, científico, porque é assim que funciona. Ah, Tom, mas a vida não é desse jeito. Mas quando a gente fala de dinheiro público, só se for corrupção, gente. Aí, se for corrupção, as coisas acontecem de outra forma. Mas assim, existem regras, porque imagina, ia ser a casa da mãe Joana. Vamos lá. E não estou falando, isso é para tudo, tá? Em todas as esferas. Tom, meu filho foi diagnosticado tem 20 dias, achei seu Instagram, você não tem ideia de quanto você está ajudando. Obrigado, Bruna. A gente aqui convive com diabetes, a gente tenta acolher as pessoas para mostrar que tem vida além do diabetes. E seu filho não se resume ao diabetes. O diabetes é uma parte da vida dele, tá? Aqui na minha cidade, em Fortaleza, eu só vou à consulta em abril. Infelizmente, o sistema de saúde é precário. É um problema, mas eu vou contar uma história para vocês. Existe uma falta de profissionais especialistas no Brasil inteiro. 6%, aliás, 80% dos médicos especialistas estão concentrados em apenas 6% dos municípios. Esses municípios estão no Sudeste. O restante divide os 20% que restam. Então é um problema muito grave mesmo, né? E aí a gente também tem um problema de educação médica, que a gente precisa melhorar, né, o tratamento da saúde de uma forma geral, mas a educação médica ainda é precária porque virou algo apenas como algo que lucra e que dá dinheiro, né? Não é uma profissão apenas uma profissão social, porque é uma profissão social, mas é muito mais buscada por quem quer ganhar dinheiro. Infelizmente isso acontece no nosso país, diferentemente da Europa, por exemplo.
É normal acordar com a glicose 140? Depende do seu tipo de diabetes e do seu tratamento. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela recomenda para quem tem diabetes e faz uso de insulina acordar mais ou menos nessa faixa, né? Abaixo disso. Adorei conhecer você. Muita informação. Obrigado, gente. Ó, eu vou fazer... Esse ano vai ter várias novidades aqui, eu vou contando para vocês, mas quero que vocês estejam sempre comigo. E se vocês puderem, sempre comentar, sempre compartilhar, sempre curtir tudo que eu posto aqui, porque isso é importante para a gente aumentar o nosso alcance. E além de aumentar o nosso alcance, se você para de fazer isso, você para de receber o que a gente publica aqui. Então, e quando a gente fala de informação, aqui a gente tenta dar uma mesclada. É a minha história, a minha forma de pensar, mas também a questão da informação como jornalista. Então, é um veículo de comunicação, mas é o tom também produtor de conteúdo. Então me ajudem aí, participem também do canal do WhatsApp, porque lá não tem algoritmo que te proíba receber os conteúdos, né? Não que a gente esteja falando daquela polêmica de ontem que surgiu aí em relação à meta, mas é porque as redes sociais elas dão uma freada aí na nossa distribuição de conteúdo. Lá no YouTube também tem muita coisa legal. Para quem não me segue lá, youtube.com/umdiabético. Tem muita gente lá, tem quase 300 mil pessoas. Então participem comigo lá que vocês vão receber sempre conteúdo de qualidade, tá bom? Vou deixar vocês aqui para terminar aqui meu café. Beijos, boas glicemias para vocês. Compartilhem, comentem e vamos juntos levar informação a quem mais precisa. Se tiver alguma dúvida pode colocar aqui também nos comentários, tá bom? Beijo!